Então nós vamos para a última mensagem de hoje. Nas mensagens anteriores, nós já consideramos o significado do casamento e o perfil do homem piedoso. Então, nessa mensagem, nós vamos considerar o perfil da mulher virtuosa. Para isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia no último capítulo do livro de Provérbios, Provérbios 31, os versos 10 ao 31, onde se encontra o clássico poema sobre a mulher virtuosa ou a esposa valorosa. O poema é estruturado em um acróstico, ou seja, a letra inicial de cada versículo segue a sequência do alfabeto hebraico. Em nossas traduções do português, geralmente nós não conseguimos notar essa estrutura no Provérbios 31, porque em nossa língua as iniciais de cada verso não correspondem às letras do alfabeto. Mas além do acróstico, o texto também é apresentado de maneira lógica. Alguns estudiosos encontram uma estrutura no Provérbios 31 da seguinte forma, falando da mulher virtuosa. Dos versos 10 ao 12, vamos considerar o seu valor. Dos versos 13 ao 17, as suas atividades. E dos versos 28 ao 31, o seu louvor. Vamos fazer a leitura do texto bíblico a partir do verso 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela. Não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa. E a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade, adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força, fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. Quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe o fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus e Pai Todo-Poderoso, Tua palavra nos instrui, nos ensina, nos mostra o caminho da sabedoria. Nesse momento, nós vamos considerar este texto que fala sobre a mulher virtuosa. Pedimos que o Senhor conduza tudo o que vai ser dito aqui e que o Teu nome seja engrandecido. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei para vocês, vou estruturar essa mensagem em 3 pontos, mesmo entendendo que o texto trata-se de um acróstico. O seu valor, suas atividades e o seu louvor. Vamos começar então a considerar o seu valor, os versos 10 e 12. Mulher virtuosa, quem a achará? Seu valor excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz o bem e não o mal em todos os dias de sua vida. Em primeiro lugar que nós observamos aqui
é que ela é rara. O poema inicia demonstrando o valor dessa mulher. Ela é virtuosa, ou seja, ela é uma mulher valorosa. O termo hebraico aqui utilizado destaca a sua força. Ela é uma mulher forte que faz parte de um grupo seleto, ou seja, ela é uma mulher de valor. O texto prossegue questionando: quem a achará? Ou seja, ela é como uma joia rara. A sua preciosidade faz com que os homens solteiros busquem encontrá-la e que as moças solteiras sejam como ela é, porque ela é valorosa. Sobre o assunto, é válido lembrar, queridos, que uma boa esposa vem do Senhor. Como expressa Provérbios 19:14, a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa sensata vem do Senhor. Portanto, solteiros, vocês devem orar por isso e para serem agraciados com uma esposa de valor. Se uma esposa vem do Senhor, uma boa esposa, é algo que o solteiro deve fazer, é orar para que o Senhor o conceda essa bênção. E diferente de muitas mulheres insensatas, mulheres imorais, a mulher virtuosa é rara. O texto afirma que o seu valor excede o de fina joia. É fácil encontrar mulheres insensatas, é fácil encontrar mulheres imorais, mas a virtuosa é rara. E quando diz que o seu valor excede o de finas joias, o contexto dessa afirmação está na prática do antigo Oriente Próximo, se obter uma esposa por meio do pagamento de um dote. Nesse caso, a mulher em questão seria muito preciosa. É o que nós observamos nessa primeira parte. Além disso, ela é confiável. Olha o que o texto vai nos dizer, que o coração do seu marido confia nela e não há falta de ganho. Ela faz o bem e não o mal todos os dias de sua vida. Então, além de rara, ela é o quê? Confiável. Confiar em alguém é você saber que essa pessoa não vai fazer nada com a intenção de te prejudicar. Você sabe que ela não vai fazer algo para te prejudicar. Você confia. Nesse caso, o coração do seu marido confia na sua esposa. Ele pode desfrutar de um relacionamento maduro, de um relacionamento sólido, uma vez que ela é uma mulher estável. Ela não é uma mulher inconstante, imprevisível. Pelo contrário, ela é uma mulher sábia, madura. O marido confia que ela não cultivará, por exemplo, conversas secretas com outros homens. Ele confia na palavra da sua esposa, porque ele sabe que ela fala somente a verdade e ela age com sabedoria. Ele sabe, por exemplo, que ela não vai tomar uma decisão escondida que vai comprometer a renda da família, por exemplo. Ele pode viajar tranquilo e deixar coisas valiosas nas suas mãos, nas mãos da esposa, sabendo que ela vai agir com responsabilidade. A mulher virtuosa é constante, ela é confiável, ela faz o bem para o seu marido. E olha o que é dito, todos os dias de sua vida. Ou seja, ela não trata o seu marido bem só quando ela amanhece bem. Hoje eu acordei bem, então vou tratar bem. Não, são todos os dias. Ela busca manter esse padrão. Nas Escrituras nós encontramos um exemplo bíblico de uma mulher virtuosa. Nós vemos a vida de Ruth. A palavra diz: agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. O bom proceder de Ruth era notado por todos. As pessoas sabiam, olha, está ali, Ruth é uma mulher virtuosa. Moças, o exemplo dessa mulher virtuosa deve servir de inspiração para vocês. Busquem tornar-se também mulheres de valor. Rapazes, orem por uma esposa assim. E busquem também ser homens piedosos para valorizarem
tal presente divino. Às vezes o rapaz quer uma mulher virtuosa, mas ele mesmo não é um homem piedoso, né? Então você busque também ser um homem de valor, um homem piedoso. Pergunte a você mesmo também sobre essa primeira parte. Você é uma pessoa confiável? A sua palavra tem valor? Aquilo que você fala, nós podemos também confiar? Você é estável? Você tem constância em fazer o bem? Ou você é uma pessoa instável, imprevisível? Como você é? Segundo, nós vamos considerar as suas atividades. O texto diz que ela empreende com sabedoria, verso 13, né? Quando começamos a observar as atividades da mulher virtuosa, nós vemos que o seu labor não alcança somente as pessoas da sua família, mas também toda a comunidade que ela vive. Ela abençoa até mesmo os pobres e necessitados. O verso 13 diz que ela busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. No contexto, nós notamos que o objetivo do seu trabalho era produzir roupas. As mulheres teciam e fiavam naquele contexto, eram muito admiradas e estimadas por todos. E na sequência o texto vai dizer: como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Um comentarista do Antigo Testamento chamado Bruce Waltke comentou: retrata um negócio planejado, com cuidado, executado com diligência, realizado com espírito empreendedor. E o texto prossegue dizendo: é ainda noite e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e tarefas às suas servas. Nós notamos que, embora ela tenha servas, imagina, ela tem servas, o que ela poderia aparentemente fazer? Ficar dormindo e deixar as servas delas trabalharem no lugar dela, né? Mas não, ela não fica deitada até tarde esperando ser servida. Pelo contrário, ela acorda cedo e põe a sua casa em ordem. O texto afirma em seguida que ela examina uma propriedade, adquire, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Ela possui, então, habilidade tanto para investir quanto para reinvestir a partir dos ganhos que o seu trabalho lhe rendeu. Essa mulher também é forte. O texto diz que ela cinge os lombos de força e fortalece os braços, trabalha com dedicação. Além disso, ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não apaga de noite. O ponto a ser considerado nessa parte aqui é a sua proatividade, sua competência e a sua disposição ao trabalho. E nós não podemos interpretar de forma, esse texto, talvez não seja a melhor forma, interpretar de forma radicalmente literal. Porque se fosse desse modo, poderia dar a entender que ela nunca descansa, né? Porque ela está sempre trabalhando, né? Até a noite, de dia, e ela nunca descansa. Todavia, o enfoque do texto aqui é a sua proatividade e a sua disposição para trabalhar. Notamos que ela estende a mão ao fuso, mãos que pegam na roca. Fuso e roca eram seus instrumentos de trabalho naquele contexto. Eram objetos que ela utilizava para transformar a lã em um fio. Portanto, considerando as suas atividades, nós notamos que o texto descreve uma mulher que é forte, que trabalha duro, que põe em ordem a sua casa e que empreende com diligência. É isso que o texto está apresentando, como ela é. Além disso, a mulher virtuosa também é generosa. Observe o que é dito, que ela abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Ela também é generosa. Esse ponto demonstra a sua disposição em ajudar o próximo, a sua generosidade. Mostra que ela não é uma mulher egoísta. Ela não se preocupa somente com ela mesma e com a sua casa. Ela também se preocupa com os outros. E ela é compassiva até mesmo para com os necessitados. Outra característica dessa mulher, ela é precavida. O texto diz assim: no tocante à sua casa, não teme a neve,
pois todos andam vestidos de lã escarlate. Aqui nós notamos que ela cuida da sua família, ela zela pelos seus e ela antevê problemas e prepara-se para enfrentá-los. É por isso que a sua família não teme a neve. Ela vai chegar a neve, ela já preparou todo mundo, né, com uma roupa com vestes adequadas para isso. E ela preparou vestes para ela mesma. Ela se preocupa também, ela antevê problemas. Olha, vai ficar muito frio, vai nevar, vou logo me preparar para isso. Então ela é precavida, é uma outra virtude que nós encontramos nessa mulher. O texto diz que ela faz cobertas e veste-se de linho fino e púrpura. O linho fino e a púrpura indicam um vestuário belo e de alto custo. Ele também demonstram as bênçãos que retornam a ela pela graça de Deus. É notável que a ordem que ela coloca nas coisas, ela cuida primeiro dos outros, então ela cuida dela mesma. E nós entendemos também que o seu marido, ele é abençoado por tê-la como esposa. Na sequência do texto é dito assim: seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Essa afirmação indica que o proceder piedoso e sábio da mulher virtuosa contribui para o sucesso do seu marido. Ela é uma bênção para ele. Por trás, né, de muitos maridos que são bem-sucedidos, muitas vezes tem uma mulher piedosa que está ali, né, sendo uma bênção na vida dele. Uma boa reputação começa dentro de casa, e a sua virtude da esposa melhora a reputação do seu marido. Provérbios 12:4 diz assim: a mulher virtuosa é coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Provérbios 14 diz. Além disso, nós temos uma outra característica: ela contribui para a sociedade. O texto afirma que ela faz roupas de linho fino, vende e dá cinta aos mercadores. Desse modo, após cuidar da responsabilidade da sua família, ela ainda confecciona roupas para vender. Ela estende as suas responsabilidades, ela contribui com a sociedade e o seu bom testemunho é notado até mesmo pelos de fora. Além disso, ela é uma mulher de caráter, verso 25. É dito assim: a força e a dignidade são seus vestidos. Quanto ao dia de amanhã, não tem preocupação. Esse texto demonstra tanto o caráter quanto a conduta dessa mulher. O comentarista disse que no Antigo Testamento, o ato de um indivíduo se vestir é o mesmo que ele mostrar a sua verdadeira natureza ou caráter. Então ela se veste de força e de dignidade. E ela se prepara para o futuro, ela não teme o que virá. Além disso, a sua confiança no Senhor lhe ajudará a não andar ansiosa quanto ao futuro. Ela confia no Senhor, por isso que ela não teme o futuro. Ela coloca diante do Senhor as suas ansiedades, as suas súplicas. E ela é sábia, meus irmãos. Em contraste com mulheres insensatas, que são maledicentes, que são fofoqueiras, rixosas, a mulher virtuosa é sábia e a sua instrução é orientada pela sua bondade. O texto diz, queridos, que ela fala com sabedoria, que a instrução da bondade está na sua língua. Olha que coisa linda. Ela fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. O texto bíblico de Tito 2, do 3 ao 5, nós encontramos uma orientação semelhante que o apóstolo Paulo dá a mulheres mais velhas para instruírem as mais novas. Por exemplo, é dito lá, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem o seu marido e seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Outra parte, o apóstolo exorta sobre o perigo do uso indevido da língua. Ele repreende as viúvas que
aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. 1 Timóteo 5,13. Portanto, uma mulher virtuosa é sábia no falar e no calar, na instrução da bondade. O que sai da sua língua? Lembra que a Escritura diz que a boca fala do que o coração está cheio? Uma mulher virtuosa fala aquilo que é edificante, aquilo que é proveitoso, aquilo que é bondoso. As mulheres mais jovens são abençoadas de estar na sua presença, porque elas aprendem o que é bom, o que é justo, o que é honesto, o correto proceder. Elas têm nela um modelo de uma mulher que teme ao Senhor. Quais são os assuntos das suas conversas? O que tem saído da sua boca? Você fala o que é bondoso ou é como aquelas maldizentes? Que feio para essas mulheres que estavam se tornando tagarelas, falando o que não devem. Queridos, uma coisa terrível é fofoca. Tem 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Aquele que semeia contendas entre os irmãos. Chega lá, fulana, tu nem sabe, aí começa a falar mal da outra pessoa. Isso é terrível, meus irmãos. Isso destrói relacionamentos, destrói igrejas. Igrejas se dividem por conta de maledicência, de fofoca, falando contra a liderança da igreja, contra outras pessoas, colocando um contra o outro. Isso é terrível, é veneno de víbora. Você tem que parar e pensar, será que a outra pessoa gostaria que você estivesse falando essas coisas a respeito dela? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente vai prestar contas de toda palavra inútil que saiu das nossas bocas. Que da sua boca sai aquilo que é bom, que é útil, que é proveitoso, que é edificante, que há alguma virtude. Ela não é preguiçosa. O texto diz que a mulher atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Nesse ponto, nós entendemos que ela é uma competente administradora do seu lar. Ela também é ativa, ela não é preguiçosa. A mulher virtuosa descrita nesses versos, além de ser uma excelente dona de casa, ela também é uma esposa amável e uma mãe zelosa. Essas características são coisas que você percebe hoje que são louvadas, que são virtudes que são valorizadas. Uma mãe zelosa, uma esposa amável. Hoje em dia isso parece até estranho, né? Parece tão antiquado, mas é isso que a Escritura demonstra como algo virtuoso. Parece que quando você fala que a sua esposa, por exemplo, é uma dona de casa, as pessoas, não, e ela não trabalha? Não. É o trabalho. Isso é um trabalho que deve ser louvado. Ela administra bem a sua casa, ela cuida dos filhos no caminho do Senhor. Né? No seu tempo extra, ela pode ainda fazer outras coisas, como a mulher virtuosa também estava ali tecendo, fazendo, ajudando. Mas isso deve ser algo a ser elogiado. Se ela cuida bem, se a sua família está bem, a sua casa está bem, ela tem sido uma boa esposa, uma boa mãe. Isso é virtuoso. Hoje em dia parece que é desprezado. As Escrituras mostram que isso tem um grande valor. Além disso, ela fabrica, importa, vende produtos, ela confecciona roupas para sua família e para si mesma, gerencia os seus recursos financeiros com sabedoria. Porém, sua força e dignidade são resultado de sua reverência a Deus. Por que essa mulher é assim? Porque ela teme a Deus. Tudo que ela faz é para a glória de Deus. Por isso que ela é diligente. Por isso que ela é uma esposa que ama o seu marido, que ela quer conduzir os filhos dessa forma, que ela quer produzir e frutificar, porque ela teme a Deus. Mulher virtuosa cuida bem do seu lar, é uma bênção para o seu marido, para os seus filhos. Ela é competente, empreendedora, forte, próspera, generosa, precavida, sábia,
ativa e não preguiçosa. Eu pergunto a você, irmã que me escuta, essas são virtudes que você busca cultivar? Isso é belo, isso é feminilidade bíblica, isso é a beleza que o Senhor concedeu para vocês serem, desenvolverem. Isso agrada a Deus. Por fim, nós notamos também o seu louvor. É dito que levantam-se os seus filhos, eles chamam de Tosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Ela vai ser honrada pelo seu marido, pelos seus filhos e pelo seu marido. Os filhos honram a mãe piedosa, e o marido celebra o proceder da esposa. Mais importante até mesmo do que a beleza física que ela possui, é a virtude de sua piedade e o seu temor ao Senhor. E essa é a razão dela ser uma mulher virtuosa. Ela teme a Deus. O resultado dos seus esforços são louvor da parte de sua família e da comunidade para a glória de Deus. Queridos, quando eu estava preparando esse sermão, eu não tive como não me lembrar da minha mãe. Ela foi uma serva de Deus, ela foi uma mulher virtuosa, que ajudou muitas pessoas. E no dia do seu velório, uma grande quantidade de pessoas lotou o prédio da igreja. Eram amigos e familiares de diversas partes. Fizeram questão de estar presentes naquele momento. Além disso, várias pessoas vieram pessoalmente me procurar para elogiá-la, para contar histórias sobre como ela havia lhes ajudado. Eu nem sabia, não fazia ideia, como ela demonstrou generosidade e hospitalidade, e muitas vezes sem contar a ninguém. Ela foi uma mulher virtuosa e foi elogiada por sua família, pela igreja e pelos seus amigos. A glória de Deus. Aquela que se levanta para cuidar da casa, agora outros se levantam para honrá-la. Aquela que se preocupa tanto com os outros, se torna objeto de gratidão de outros. Aquela que não teme a neve, nem o dia de amanhã, teme ao Senhor. Por isso é uma mulher virtuosa. E você? Você também é temente ao Senhor? Os rapazes solteiros que me escutam, vocês devem observar essas virtudes nas pretendentes de vocês, e não somente a aparência física. Como disse, né? A aparência física, ela passa, né? Mas a sabedoria, a virtude, ela permanece. Então, o que você tem observado na sua pretendente? É bom se vestir bem, as moças. É bom ter uma boa aparência, com certeza. Ela também se veste bem. Mas ser temente ao Senhor é muito mais importante. Porque tem mulheres que se vestem bem e têm uma boa aparência de fora, né? Exterior, mas por dentro são insensatas. São como joias de ouro em focinho de porco. A mulher bela que não sabe se comportar, né? Que não é temente ao Senhor. Então, além da beleza exterior, que você também tenha a beleza de virtude, de temor a Deus. Nós vamos envelhecer, o nosso corpo definha, mas a palavra de Deus nos conduz à vida eterna. O temor do Senhor é o princípio do saber. Os que temem a Deus andam em sabedoria. E a Escritura diz que Cristo é a sabedoria de Deus. Porque a mulher virtuosa é assim, queridos, porque ela teme a Deus. E você é temente ao Senhor? Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Qual é o perfil de mulher que
que melhor define você, uma mulher rixosa ou uma mulher piedosa, virtuosa. Que você busque cultivar a piedade por amor ao Senhor e para a sua glória. Oremos. Santo Deus e Pai, te agradecemos por essa tarde, por considerarmos essas preciosas verdades das Escrituras, por refletirmos sobre o teu ensino, Pai, a respeito do que é o casamento bíblico, qual é o papel do homem, da mulher, o significado do casamento, qual é o perfil de um homem piedoso, qual é o perfil de uma mulher virtuosa. Que tudo isso não sejam palavras jogadas ao vento, mas que venhamos refletir, meditar, e que essas palavras encontrem lugar no solo dos nossos corações e venham produzir frutos, e que nós venhamos, Senhor, buscar a Tua vontade como nosso objetivo. Que cada homem aqui que ouviu a Tua palavra venha refletir e meditar seriamente sobre como tem vivido, sobre o que tem buscado, o que tem valorizado. E cada mulher venha refletir e pensar também sobre como tem caminhado, o que tem buscado, como tem vivido. E que aqueles que ainda não te conhecem venham também, Senhor, refletir, que o Teu Santo Espírito venha convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E que o pecador se arrependa e creia em Cristo. E que os casamentos expressem o Evangelho, as boas novas de que Cristo morreu para salvar a sua noiva e ressuscitou para nossa justificação e levá-la, Senhor, para as bodas. Que a nossa vida seja para o Teu louvor. Coloco diante de Ti esse momento que ainda vamos conversar, ter perguntas e respostas. E o dia de amanhã, onde essa conferência vai continuar e findar. Que todas essas palavras sejam bênção para essa igreja, para as famílias que aqui se reúnem e para cada um que ouviu. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.